Olá, pessoal. Prazer estar com vocês de novo. Eu sou Rodrigo Caetano, editor da Exame. Este é o ESG Summit, no mês do ESG, aqui na Exame. E hoje eu tenho o prazer de falar sobre um assunto que, particularmente, eu acho muito importante e interessante, que é o que nós chamamos aqui de infraestrutura cidadã. Esse nome surgiu até para a gente explicar melhor o impacto que a área de saneamento tem na vida das pessoas e também na economia do país. E eu recebo para conversar o Gerson Kelman, que é conselheiro aqui de uma série de empresas, já é um nome muito conhecido na área, e conselheiro da eVolts, né? Iguar, Horizon, tem um currículo vasto aí, né, Gerson? Sou agora conselheiro dessas 3 empresas. Mas antes estive na Sabesp e também estive na Agência Nacional de Águas. Aliás, muito reconhecido nas suas passagens por esses dois, né, por essas duas instituições. Você foi muito reconhecido pela sua capacidade, inclusive, de gestão, né, e também de inovação. E é interessante ver, nesse momento em que, de repente, o saneamento, que era aquela coisa que não dava voto, que era aquela coisa que ninguém prestava atenção, virou, né, a menina dos olhos de políticos, de empresários, de investidores e de investidores lá fora. Como é que você está enxergando esse momento, tendo em vista aí toda a sua trajetória no setor? Não, vejo muito positivamente. Quer dizer, depois do novo marco legal do saneamento 2020, toda a discussão que a lei, né, a modernização da lei de saneamento trouxe para o país, como você explicou, Rodrigo, o assunto virar o que era cano enterrado, que não dava voto, ninguém dava bola, virar um tema de discussão e de atenção popular é muito positivo. Quer dizer, estou animado no sentido de que esse setor, como você explicou, meio esquecido da infraestrutura, né? Você compara, por exemplo, o setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica, que eu também militei na minha carreira, 99%, ou mais, 99,9% dos brasileiros têm acesso à eletricidade, né? Quando você vai para o setor de saneamento, não é nada disso. Você tem famílias de brasileiros sem acesso à água e muito mais, metade, grosso modo, não está um serviço completo de coleta e tratamento de esgoto. Para não falar de dois ainda setores, quando a gente fala de saneamento, a gente sempre pensa em água e esgoto. Mas também faz parte do saneamento, drenagem, temos aqui o episódio do Rio Grande do Sul, né, e resíduo sólido, também que nós temos ainda muitos lixões no país, ainda tem, quer dizer, os desafios na infraestrutura, no setor de saneamento, lato sensu, os 4, água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, são enormes, muita coisa a ser feita e ser mantida. Talvez o desafio que nós temos no setor de infraestrutura geral no país é que há na hora de inaugurar, a classe política tem interesse. Na hora de alocar recursos para manter, para ficar funcionando, o interesse diminui. Então, um pouco, eu estou usando essa oportunidade para alertar quem nos estiver vendo que, olha, tão importante quanto fazer é manter. Sim. E interessante a comparação com o setor elétrico, né, que o Brasil realmente tem a universalização praticamente toda, né? Apenas um estado não está no sistema interligado, né? Isso, mas já está em Roraima, mas já está no processo, né? E de qualquer forma, quer dizer, é um setor que você tem, que é muito estratégico, né? Inclusive economicamente, e
enfim, nos trouxe problemas em função do meio ambiente, né? Com as crises, né, na hidrelétrica, mas hoje é um setor super estratégico, inclusive em relação à energia renovável. Aí quando você pega o saneamento, está muito longe de universalizar, né? Mas o marco, agora você tem essa meta de fazer até 2030, não é isso? 2033 e, em 2033. casos excepcionais, até 2040. Sabe, Rodrigo, eu, eu, eu sempre digo, eu tenho um pouco da lei de saneamento, talvez o único ponto que eu tenho um pouco de dúvida é com relação a essa meta. Porque você tem que, o poder público, ao fixar a meta, fixou na lei, tem que também, de outro lado, dar as condições para que a meta seja alcançada. Né? Eu achei a meta um pouco ousada. Eu torço para que dê certo, é claro, mas acho a meta um pouco ousada. 2033, ou em casos excepcionais, 2040, é uma meta ousada. Eu até brinco que se alguém chegar para mim e disser assim, olha, vai correr a maratona de 40, acho que 40 quilômetros, sei lá, eu sento na frente da televisão, pego uma cerveja e não vou nem me mexer. Mas se falar, olha, vai correr devagarzinho, 5, 10 quilômetros, aí eu faço a tentativa. Então, é preciso que as metas sejam compatíveis com os meios de alcançá-las. Né? Certo. E achei colocar isso na lei ousado. Estou torcendo que dê certo, mas um pouco ousado, porque nós estamos ainda muito atrasados. É isso que é interessante de analisar, porque às vezes a meta, é claro que eu também gostaria de correr uma maratona, mas eu não corri nem 1 quilômetro É, ainda, né? Então, assim, é, mas aí você tem que tentar balancear essa expectativa com a realidade do que você consegue fazer, né? E o que a gente consegue fazer hoje? não, muita coisa. Você vê que eu falei anteriormente na questão de. Bom, primeiro vamos ver. O novo marco legal, vai fazer ainda 4 anos. Quer dizer, é muito recente. Essas engrenagens de governança são vagarosas. Essencialmente, se eu tivesse que resumir o marco assim, numa palavra, ele permite a participação, dá melhores condições, não permite, dá melhores condições à participação da iniciativa privada como concessionária de serviço de saneamento, isso, e também estimula que o serviço seja prestado numa escala que dê ganho de escala, quer dizer, que não seja fragmentado só na escala municipal, pode ser na escala municipal, mas incentiva que seja numa escala regional, o que faz sentido, vamos dizer, sob o ponto de vista econômico, de eficiência, etc. E o que a gente vê aqui nesse período inicial do marco, muita coisa avançou já. Eu moro no Rio de Janeiro e moro em Copacabana. Né? Só para dar um exemplo, não vou dar o exemplo da empresa que eu sou conselheiro, seria inapropriado. Vou dar o exemplo da empresa que presta serviço onde eu moro, que não é a empresa que eu sou conselheiro. Essa aqui, em Copacabana, tem um interceptor debaixo, né? Quem conhece na Avenida Atlântica, em frente à Praia de Copacabana, um interceptor que vivia transbordando, porque não tinha sido mantido. Então, só uma coisa simples, só sair de uma situação de não manutenção para manutenção adequada, já resultou em praias muito mais limpas do que eram há pouco tempo. Isso não foi feito investimento, não teve capex, foi só manutenção. E agora está sendo feito um grande capex. Aqui no Rio, eu tenho. Bom, onde está sendo feita, digamos, investimentos vultosos em infraestrutura, quer dizer, estações de tratamento de água, estações de esgotos, elevatórias. Uma coisa que é pouco compreendida, coleta em tempo seco, quer dizer, interceptar a rede de drenagem que, em tempo seco, quando não está chovendo, joga esgoto nos rios, interceptar isso para levar para a estação de tratamento, tudo isso melhora enormemente. Outro dia eu li uma reportagem super assim, bacana, né? Mostrando que Araruama, que poucos anos atrás não se podia, era uma lagoa extremamente poluída,
Hoje é uma espécie de, sei lá, de paraíso natural e turístico, né? Então, está melhorando. Porque, é, por exemplo, até dando um exemplo aqui de São Paulo também, uma empresa que você conhece, que é a Sabesp, né? Muito se falava de despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. E hoje houve um projeto ali no Pinheiros e, de fato, se reduziu consideravelmente a poluição. Ainda não dá para mergulhar, mas se reduziu consideravelmente. Mas isso passou muito por o saneamento aqui na Grande São Paulo, né? Porque, pelo menos a informação que eu tenho há algum tempo, é que boa parte da poluição que chegava no Rio não vinha de São Paulo especificamente, porque a Sabesp já tem um nível alto, vinha de fora, né? Então há uma Vinha de certa... Guarulhos, essencialmente muito de Guarulhos. Guarulhos, exatamente. Então, quer Não dizer, só de ali... Guarulhos, mas muito de Guarulhos. Sim. E, quer dizer, Que ali não era a Sabesp. Que não não era a era a Sabesp. Sabesp, exatamente, não era a Agora é. Sabesp. Agora é. Já se resolveu, quer dizer, com isso, e aí bem que você trouxe. Poxa, despoluir um rio é só não jogar mais sujeira, né? Que a água vai indo, né? Mas enfim, enxergar isso como algo sistêmico, talvez como a energia fez também, né? Que tem um sistema interligado, também não é uma necessidade para você resolver os problemas de saneamento? É exatamente isso. Quer dizer, a escala para você ver a questão de saneamento, tanto em termos de esgoto quanto em termos de enchentes, a escala não é um município. Em conglomerados, tipo região metropolitana de São Paulo. A escala é a bacia hidrográfica. Por isso que o exemplo que você deu, quer dizer, não adiantava nada a Sabesp coletar e tratar do esgoto, grande parte, não todo, mas grande parte do esgoto de São Paulo, se, primeiro, nas áreas do próprio município de São Paulo, as invasões, enfim, as ocupações irregulares, não se tinha coleta de esgoto, durante muito tempo não se tinha coleta de esgoto porque até era ilegal você entrar com serviço público nessas comunidades. E depois, quando passou a ficar legal, não é fácil, porque você não tem arruamentos, você não tem ruas, não tem calçada. Quer dizer, não é a coleta de esgoto nessas comunidades não é um exercício de engenharia que se aprende no nível americano. Né? Como é que projeta uma rede de esgoto? Não é assim. Não, Né? não é. Então, com frequência, você tem que fazer o que eu falava antes, que é a coleta em tempo seco. Você, a drenagem, e isso também existe na Europa, não é só aqui não. A drenagem e o esgoto vão pela mesma, a água de chuva e o esgoto vão pela mesma via, e em algum momento você tem que interceptar isso e levar para a estação de tratamento de esgoto. Quando chove torrencialmente, aí não é mais viável, aí você há um overflow, há um vertimento. Mas isso foi feito em São Paulo, por isso que melhorou muito. Né? E é isso que também está sendo feito no Rio de Janeiro e vai melhorar muito os corpos hídricos. Os rios vão ficar menos poluídos. Aqui no Rio, a Baía de Guanabara vai ficar melhor, o sistema lagunar da Barra da Tijuca vai ficar melhor. Enfim, nós estamos num gradiente positivo do saneamento. Mas aí vem aquele dilema primeiro, quer dizer, aí você tem uma meta para 2033, mas que algumas coisas não dependem só do investimento privado, né? Bom, o que você precisa ter, um pouco esse marco legal trouxe, é o seguinte: durante muito tempo a gente discutiu se serviço público, tipo saneamento, pode ser feito por empresa privada. Né? Uma discussão de natureza ideológica. Sim. Há argumentos favoráveis e contra. Essa discussão entre nós no Brasil hoje, na situação fiscal que estamos, é uma discussão ociosa, porque o Estado brasileiro não tem recursos, todo mundo sabe, qualquer um que acompanha a situação das finanças públicas sabe que o Estado brasileiro não tem recursos para bancar todo o investimento em infraestrutura que é necessário para as redes de coleta de esgoto, para estações elevatórias, para estações de tratamento, enfim, tudo isso para acabar com os lixões.
É muito investimento, alguma coisa da ordem de enfim, quase R$ 1 trilhão, uma coisa assim, fora de possibilidade. Então, o que o que esse marco legal fez foi dizer o seguinte: olha, a empresa de saneamento, primeiro, os governadores que quiserem privatizar ou fazer parceria público-privada com as empresas privadas, nas suas empresas públicas, podem. Quer dizer, privatizar empresas públicas, isso no passado não era viável. Se o governador que quisesse privatizar a sua empresa, os contratos que ele tinha com os municípios evaporavam, então a empresa não valia nada. Então, na prática, era impossível privatizar uma empresa estatal, tipo o SEDAI, por exemplo. O SEDAI do Rio de Janeiro, aliás, não foi, perdão, o exemplo está ruim, porque não foi o caso da SEDAI, mas o que aconteceu em Alagoas, né? Isso não era possível. Então, a lei permitiu isso, então já há interesse interesse de quem? De investidores que têm interesse no longo prazo. Quer dizer, não é quem vai entrar e sair de negócio a curto prazo, é quem está interessado em ficar 20, 30 anos num negócio que é seguro, que é típico negócio que distribui dividendo, né, distribui lucro para a população e para os investidores, perdão, e que prestam serviço para a população. Quer dizer, não há mais recurso público, temos que recorrer aos privados, não é obrigatório, não precisa se privatizar, mas não é mais impossível que atrair a iniciativa privada. Então, o que precisa ser feito agora, para nós talvez atingirmos a meta de 2033, que todos nós queremos que sim, um pouco já está sendo feito. Por exemplo, a Agência Nacional de Águas tem a responsabilidade de dar normas gerais para a regulação. Isso é o coração. Você tem que ter quer dizer, o investimento em infraestrutura, se dá qualquer coisa errada, se o governante de plantão muda de ideia e quer congelar a tarifa, se tiver esse tipo de coisa, esse tipo de risco de natureza regulatória e jurídica, afasta investidores, porque se der uma zebra qualquer, o investidor não vai conseguir botar os canos nas costas e levar para o seu país. Não tem o que fazer. Ele pode ser expropriado facilmente, se não tiver segurança jurídica e regulatória. Então, o que nós precisamos fazer para atrair o capital, que nós não temos, e não é só capital, é também uma maneira produtiva de fazer as coisas. Quer dizer, nós temos que aumentar a produtividade, né? Não empresas como Sabesp, que já são produtivas, mas na grande maioria das empresas brasileiras não são muito produtivas e precisam aumentar a produtividade. Bom, então a única maneira que tem de atrair esses investidores é com regras claras e estáveis. E para isso, a Lei 14.026, que é a Lei de Saneamento, ela atribuiu à Agência Nacional de Águas a obrigação de dar regras gerais para a regulação. Bom, o que significa isso? Que a ANA, a Agência Nacional de Águas, é ela que vai dizer qual é a tarifa? Não, a ANA não tem essa responsabilidade, ou essa autoridade. Quem tem essa autoridade são as agências reguladoras na escala local. Como a agência estadual, no caso de São Paulo seria a ARCEF, né? Ou mesmo em alguns casos até municipal. Bom, o que nós precisamos para ter num país um ambiente estável? Um ambiente em que a regulação econômica, feita por esses agentes reguladores estaduais, municipais, siga as regras gerais que a ANA está produzindo e sejam agências respeitáveis. É fundamental, isso as pessoas não percebem, mas é fundamental que as agências reguladoras sejam respeitadas. O que significa respeitar? Que os técnicos sejam, vamos dizer, técnicos de alto competentes, bem remunerados, escolhidos, vamos dizer, por concursos públicos bem feitos. E que os dirigentes dessas agências sejam também pessoas que entendam do assunto, regulação econômica, regulação técnica, etc. Não pode ser o sobrinho do prefeito, do governador. Então, o sucesso parece que é incrível, mas às vezes o sucesso
de uma coisa tão importante, que é levar saneamento a toda a população brasileira, depende de uma governança que é pouco vista, que é essa governança associada à regulação. É, eu acho isso, essa questão dos técnicos especialmente, porque, e até eu queria entrar na questão das mudanças climáticas, por Sim. quê? A gente viu agora no Rio Grande do Sul a tragédia que aconteceu. Claro que não somos levianos de achar que isso foi um problema do saneamento, não é isso. Mas me parece que na cadeia de decisões, me parece que faltou um pouco de técnicos ali, né? Para talvez embasarem melhor decisões que não são tão fáceis de tomar e às vezes até são contra-intuitivas, né? É. Olha, eu acho que o caso do Rio Grande do Sul é um bom caso para a gente entender algumas coisas assim que na imprensa ficam meio misturadas. Sim. Então, deixa eu tentar começar assim com o que cabe ao município. O que cabe ao município, na escala do município, é a microdrenagem. E a microdrenagem é um meio patinho feio no município. Se você for com quase todos os municípios brasileiros, não tem recursos bem alocados, seja para fazer obras de galerias, que são as tubulações que captam a água de chuva e levam para os rios, né? Seja para manter, muito menos para manter, né? Então, algumas enchentes, não é o caso do Rio Grande do Sul, mas algumas enchentes urbanas têm origem numa microdrenagem mal concebida ou mal mantida, associada ao problema de coleta de lixo mal feita, porque o lixo não coletado, ele é carreado para as galerias e entopem, e aí você tem... Então, lixo mal coletado, mais galerias, microdrenagem mal feita e mal mantida, é a origem da maior parte dos enchentes na escala urbana, né? Uma ideia seria você, vamos dizer, aplicar para o problema de drenagem a mesma coisa que se aplica na água e no esgoto, quer dizer, permitir que haja uma concessionária. Não é simples, aí tem um problema de governança que não é muito simples de resolver, porque quando você recebe água na sua casa, o beneficiário é você e sua família. O benefício de natureza individual, digamos, ou familiar. Agora, o controle de enchentes é um serviço que beneficia a coletividade. E é tipicamente algo que é pago não por tarifa, sim por taxa ou por imposto. Então, você ter uma empresa de saneamento prestando serviço, vamos dizer, concessionária do serviço de drenagem, não é muito simples, seria mais eficaz, além de que, se tiver alguma coisa que dê errado, porque sempre pode ter uma chuva terrível, que vença, mesmo que esteja bem, não tenha o lixo todo coletado, a drenagem, microdrenagem bem projetada e bem mantida, ainda assim, cidades que têm essas características, às vezes enchem, porque vem uma precipitação excepcional e enche. Então, nesses casos, a concessionária poderia ter que pagar indenizações e coisas assim. Então, é uma área pouco ainda resolvida, porque o poder público, em geral, faz mal e não consegue conceder para a iniciativa privada por essas complicações que eu estou enunciando. Um problema que ainda merece uma melhoria de governança. Bom, isso na escala municipal. Agora vamos ao que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não foi isso. No Rio Grande do Sul, você teve um problema na escala não municipal, e sim da bacia hidrográfica. E na escala da bacia hidrográfica, ou seja, conjunto de municípios, né? Choveu longe de Porto Alegre, e o que inundou Porto Alegre, quer dizer, choveu em Porto Alegre também, mas o que inundou Porto Alegre não foi só a chuva que caiu em Porto Alegre, foi que caiu em toda a bacia hidrográfica, que convergiu. Porto Alegre fica na espécie do bico de um funil, né? São várias, uma bacia de drenagem, cai ali, e aí eu faço uma referência um pouco ao que você falou antes das barragens, das usinas hidrelétricas. Uhum. Nos últimos tempos, nos últimos talvez 15, 20 anos, no Brasil praticamente não se construiu mais usina hidrelétrica com reservatório, porque isso, quer dizer, quando você faz com reservatório, você faz uma barragem mais alta, inunda uma área maior,
tem um impacto local maior, que é negativo, Sim. mas, em compensação, pode prestar serviços de outros tipos de serviços, que não só a produção de energia elétrica, que não está prestando hoje, porque hoje as usinas hidrelétricas são construídas, como se diz, a fio d'água, quer dizer, elas não variam quase o nível. Né? Se elas pudessem variar o nível, como são as mais antigas, são as usinas com reservatório, as usinas com reservatório, elas servem para não ficar completamente cheias na época que se espera as enchentes, ou tem um alerta meteorológico, você esvazia um pouco, e aí o que acontece? Aquele excesso de água, em vez de inundar a população rio abaixo, ela fica retida no lago e não causa enchentes, né? Não causa prejuízos, quer dizer, ela fica numa área que já foi prevista para isso. Nós não temos isso na bacia lá do Guaíba, que são vários rios. As usinas foram construídas depois, nesse século já, nos últimos 25 anos, são todas a fio d'água, quer dizer, não tem reservatórios. Poderia ser melhor se tivesse. Então, eu acho que, do ponto de vista de interesse público, tal, essa aversão a usinas com reservatórios, usinas hidrelétricas com reservatórios, ou não precisa nem ser hidrelétrica, barragens que têm para amortecer cheias, como se faz em vários países, como a humanidade faz há 5 mil anos. Isso tem que ser revisto e ver, olha, talvez valha a pena, vamos procurar locais onde se possa construir essas estruturas para segurar a enchente. Bom, além disso, né, você tem outros tipos de estruturas, como tem em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma estrutura para isso, chama-se polder, é igual a Holanda. Como é que funciona o polder? Igualzinho a Holanda. Como é que é? Você tem um muro ou uma barragem longitudinal, quer dizer, paralelo ao rio, que separa o rio da cidade. Então, o que acontece? Quando chove muito, ou quando a vazão, quando o nível do rio está muito alto, o rio não transborda para a cidade, que tem um muro de contenção, mas, em compensação, o que está chovendo dentro da cidade tem que ser... Essa água tem que sair, senão inunda a cidade, a chuva que está caindo na cidade. Então, você tem que ter bombas que joguem a água que está caindo na cidade para dentro do rio, numa cota mais alta. O nível da água vai ficar mais alto que o nível da cidade. O polder de Porto Alegre foi feito para isso. Agora, foi feito para isso lá na década de 70, na sequência da enchente de 1941. Né? O DNOS, um órgão que controlava esse tipo, fazia obras desse tipo de controle de enchente, e fazia obras bem feitas, ele foi extinto na administração Collor. E não deixou praticamente nada relevante no lugar para substituir isso. E as administrações municipais também não fizeram, depois de décadas sem ver a utilidade do muro. Lá em Porto Alegre, inclusive, tinha vários movimentos pela derrubada do TIC, né? Quer dizer, teria sido ainda pior. Mas, enfim. Então, vamos dizer, o que temos que lamentar, no caso de Porto Alegre, não no Taquari, é diferente, mas no caso de Porto Alegre, foi que perdeu-se de vista a necessidade de manutenção da infraestrutura construída muito tempo atrás. Bom, tudo isso que eu estou dizendo não se choca com o conceito moderno que se tem de construir áreas para não edificantes, quer dizer, áreas que não se pode construir, as tais cidades esponja, quer dizer, as áreas onde a água infiltra. Mas é ilusório que, nas condições de precipitação que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, apenas soluções tipo cidade esponja, ou, enfim, soluções naturais, seriam capazes de evitar a tragédia que ocorreu. Porque, vamos dizer, essas soluções, digamos, naturais, elas resistem a cerca de 30, 50 milímetros de chuva inicial. Depois ela satura e não dá mais. E o que choveu lá é muito mais do que isso. Então, mesmo que Porto Alegre, todas as cidades totalmente cidade esponja, teria havido dizer, transbordamento tão feroz como quase que acabou, como foi visto. Que é essa ideia de soluções baseadas na natureza, que eu particularmente acho fantástico. Sim. Mas também eu achei muito interessante que você trouxe, quer dizer, há 5 mil anos que a humanidade faz isso. De fato, se for ver
os romanos, o saneamento lá dos romanos já tinha todas essas ideias, né? E me parece apenas que talvez a gente, apenas não, né? Mas uma das coisas importantes talvez é rever essa mentalidade de perfeito, né? De, poxa, vamos fazer, mas não vamos manter, né? Mas rever É, essa mentalidade, porque assim, poxa, a gente tinha que ter olhado mais, aí vem o meu ponto, né? Olhado mais para os técnicos que falavam, olha, vai chover, né? Olhado mais é, para os especialistas, falavam, olha, precisamos renovar aqui esse dique, né? Precisamos renovar as bombas, né? Depois a bomba lá tá tudo parado. Então, quer dizer, mudar essa mentalidade, enxergar o problema como sistêmico e que nós vamos ter mudanças em relação às mudanças climáticas, queira ou não queira, né? até até eu não quero falar mal dos gaúchos, não, Não, porque, não, por não, exemplo, de aqui no Rio de maneira Janeiro, nenhuma. Nós estamos geral, é discutindo Brasil. do geral, é. Só, só para dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando era jovem, eu era diretor técnico de uma instituição que já não existe mais, que nem a UDNS, que era a Serla, que cuidava de enchentes no Rio de Janeiro. E nós fizemos muitas obras com dinheiro, com recursos do Banco Mundial, fizemos muitas obras na Baixada Fluminense, que é uma região pobre do Rio de Janeiro, né? Baixada Fluminense. E uma das soluções que demos era uma área também não edificante, quer dizer, era uma área que seria uma espécie de pulmão, quer dizer, uma solução natural, que nem essa das cidades esponjas, mesmo conceito. Você deixa que o rio se alargue quando tem uma grande enchente e ele ocupe uma área sem causar prejuízo às pessoas. Então era uma área que não podia ser inundada, não podia ser ocupada, podia ser campo de futebol, tal, uso não edificante. Bom, não demorou, em poucos anos estava tudo invadido. Quer dizer, eu sou um pouco cético quanto à capacidade que nós temos de, dado o nosso nível de desenvolvimento econômico, a pobreza que nós temos, o país é muito pobre, a maior parte da população é muito pobre. É muito difícil você manter, você sabe o que tem que ser feito. Você não pode deixar a população ocupar áreas de risco, áreas de encosta, áreas de beira de rio, onde o rio vai transbordar. Mas é fácil dizer isso. Na prática, você está lá, você manter a população que não tem onde morar, e que esses fenômenos são raros. Se o rio transbordasse todo mês, ninguém ia viver ali. Mas ele transborda a cada 20 anos, a cada 30 anos. Então aí as pessoas nem sabem e vão morar ali. E aí acontecem essas tragédias todas. Agora, no caso do Rio Grande do Sul também, foi tão grande, vamos dizer, a tragédia tão intensa, que eu tenho certeza que os gaúchos, que são muito capazes, não vão repetir, vamos dizer, não vão reconstruir exatamente como era antes, porque se fizer tudo como era antes, É, uma não nova vai tragédia funcionar. virá nova frente. Quer dizer, então não é possível construir a ponte na mesma cota, no mesmo lugar que a ponte foi levada. Tem que ser uma ponte mais elevada, em outro lugar. Tal. E tem áreas, apesar da experiência da Baixada Fluminense, que foi totalmente invadida, até com autorização do poder público local, apesar disso, tem áreas na bacia do Taquari que a inundação chegou a 20 metros, lâminas d'água de 20 metros, que não pode ser construída mesmo, quer dizer, não dá, quer dizer, em outros lugares, se a cota de inundação for menor, talvez se possa construir com pilotis, aí tem que zonear isso, quais são as áreas que... Mas não dá para construir como era antes. Eu acho que tem que ser diferente, e eu acho que os gaúchos estão bem conscientes disso. Sim, e eu acho importante trazer essa questão, porque, primeiro, e foi colocado muito bem no início a questão ideológica, né? Quer dizer, você passa, eu lembro, eu cobri muito isso, a questão das barragens, muito em função de projetos na Amazônia que gerariam É. um impacto muito grande, né? E aí eu acho que a discussão válida, né? Mas a Amazônia é uma realidade e o Rio Grande do Sul é uma realidade completamente diferente, né? Eu Então, nem sei se teria, viu, Rodrigo, eu nem sei se ter, eu não estudei, vamos dizer, o caso específico para saber se teriam volumes, se poderia ter sim, barragens de claro. contenção de enchente, né? Mas isso tem que ser estudado. Na realidade,
nós nunca, desde sempre, desde a década de 30 do século passado, nós nunca olhamos a bacia hidrográfica sob o ponto de vista de uso múltiplo. Né? Tá. Então, quer dizer, uso múltiplo significa produção de energia elétrica, controle de enchente, navegação, né? E recreação também, enfim, o uso múltiplo. Então, em alguns locais, se não fosse favorável à produção de energia elétrica, mas fosse para controle de enchente, por exemplo, não foi Sim. feito. Poderia ter sido feito. Né? Você vê aqui na década de 30, quando o Brasil começou a desenvolver, entender o potencial hidrelétrico, os Estados Unidos estavam no Deal Deal. E o Roosevelt lá criou o Tennessee Valley Authority, que é a autoridade de bacia do Vale do Tennessee, cujo objetivo primeiro foi controle de enchentes. Depois, bom, então vamos fazer também produção de energia elétrica, vamos fazer navegação. Tal. Na China, a maior hidrelétrica do mundo, o principal objetivo dela é controle de enchente, Three Gorges, né, Três Gargantas, é Sim. produção de energia elétrica. Mas nós E, ficamos falando de cheia, o assunto era saneamento. é. Não, mas eu acho interessante porque nós chegamos num ponto, a gente já está meio estourado de tempo aqui, viu, Jorge? Mas que o papo tá bom, a gente vai falando. Mas acho que chegou numa situação da conversa que é interessante, porque o painel fala de infraestrutura cidadã, ou seja, o benefício, nós estamos aqui tratando uma série de questões sociais, que poxa, a pessoa precisa ter onde morar, a pessoa precisa ter saneamento, isso é bom para a economia. E aí, é claro que e você colocou muito bem, quer dizer, poxa, numa situação que a pessoa não tem onde morar e vai acontecer uma enchente a cada 30 anos, como é que você toma essa decisão de não, aqui você não pode ficar? É difícil, é uma decisão, é um dilema social. Ao mesmo tempo, quer dizer, por isso que eu acho que essa discussão ela tem que ser tratada num meio assim, em que a gente possa debater as ideias, as inovações e as soluções, e não né, a ideologia atrás disso aí. O, na mesma linha, talvez a gente possa também falar do outro problema do país, lixão. Né? Sim. Também está tudo ligado. Porque se você tem lixão, chove, eu já falei, o lixo vem, top e tal. Então, isso daí nós precisamos, já tínhamos metas de ter terminado os lixões em 2014, temos que retomar. A coisa interessante agora é que começa os aterros sanitários começam a ter uma ligação com energia também. Sim. Então, do aterro sanitário sai biogás, que pode mover motores para a produção de energia elétrica, ou sai biometano, que substitui o gás natural e pode ser colocado nos gasodutos. Tal. Então, nós estamos, de certa maneira, nos modernizando, fazendo o que os americanos chamam de salto do sapo. Né? Leapfrog, quer dizer, nós vamos eventualmente sair de uma situação muito atrasada para uma situação bem mais moderna, associando essas coisas, quer dizer, de dar um destino adequado ao resíduo sólido e, ao mesmo tempo, ter uma ligação com a produção de energia. E eu acho que isso também vamos progredir nesse campo. O Ceará, inclusive, já tem um projeto que acho que 15% do gás lá já vem de um aterro, né? É um projeto muito interessante que eu tive no Ceará. Tem vários, muito, muito bom. Eu tive aqui também em Campinas, tenho da Horizon, muito bom o projeto lá. Bom, agora eu estou conflitado porque eu sou conselheiro da Horizon. Mas eu posso dizer que eu sou jornalista, fui lá e achei o projeto sensacional, inclusive com grande capacidade de produzir fertilizantes. Né? Olha só, você está aí e com biometano lixo, também. Biometano. Muito legal. Então, Isso, enfim. eu tô otimista com esse progresso. Eu acho que dos 4 ramos do saneamento, o que, vamos dizer, de forma regulatória, de governança, é o mais difícil, é a microdrenagem na escala municipal. Esse que nós não temos ainda, não temos uma solução que diga, bom, agora ou o município vai funcionar melhor, quer dizer, o poder público diretamente vai funcionar melhor, seja lá de que maneira, talvez com
comitês de bairro, sei lá, o poder, vamos dizer, a sociedade melhor fiscalizando a manutenção dos ativos desse serviço, ou achar uma maneira vamos dizer, de conceder para a iniciativa privada com prêmios e punições se o serviço não for bem executado. Tal. Então, isso que está ainda mal equacionado, quer dizer, teoricamente não, teoricamente é uma obrigação da municipalidade de fazer, mas o elo fraco da nossa federação, né, o município é um ente federado também, que nem o Estado, que nem a União, o elo fraco é o município, que não tem, em geral, recursos para fazer o que a Constituição lhe atribui. Né? Sim. Enfim, infelizmente nós estamos chegando aqui ao fim do painel, foi realmente uma conversa muito esclarecedora e eu sou um otimista, né, por natureza, apesar de ser jornalista, né, o jornalista é um pessimista, mas eu gosto de ser otimista. Mas eu acho que a gente está avançando bastante aí na questão do saneamento e temos bons exemplos aqui em São Paulo, temos bons exemplos também em outros estados, eu vi lá esse projeto do Ceará, é muito bom, também, enfim, acho que dá para a gente seguir e ser confiante que se não atingirmos a meta, vamos chegar perto e vai melhorar muito para a população. Muito, muito. O marco de 2020 é um divisor de águas, literalmente, e nós vamos certamente melhorar. Apesar do meu pessimismo quanto à data de 2033, não tenho dúvida que nós vamos progredir muito com a participação da iniciativa privada. Isso é importante. Aceitando a participação da iniciativa privada. Legal, muito obrigado, Gerson, foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Encerrando esse painel, mas ainda tem mais conteúdo aí do nosso mês do ESG, então fique ligado e até a próxima. Olá a todos e a todas, bem-vindo a mais um painel do nosso ESG Summit. E o tema de agora é como acabar com o lixo reaproveitando tudo, a grande virada da economia circular. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui do meu lado Marcos Matos, co-founder e CEO da Eu Reciclo. Obrigada, Marcos. Uma honra, Renata. Obrigada. E Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining. Obrigada, Rodrigo. Obrigado você, Rê. A minha primeira pergunta é para você, Rodrigo. Rodrigo, quando a gente fala de economia circular, acho que talvez um grande desafio é a questão da logística reversa, né? Como fazer o resíduo ele voltar para ser processado. Eu quero que você fale um pouquinho desse desafio e como a Green Mining busca solucioná-lo. Bacana. O desafio é enorme, né? Imagina, o Brasil ele produz milhões e milhões, quase 80 milhões de toneladas, mais de 80 milhões de toneladas de resíduos. 1/3 disso tem o potencial de ser recuperado. Só que a gente recupera muito pouco, a gente está beirando 2%, 3%. Então, imagina o tamanho do desafio, né, a gente fala de desviar os caminhos, né, ou colocar no trilho certo. Então, a gente fala que a casa das pessoas, né, ou os estabelecimentos e tal, é uma estação de trem, onde você tem o trilho da valorização, da reciclagem, do reaproveitamento, ou o trilho do aterro, dos lixões, dos córregos, dos oceanos, né. Hoje, a maior parte está indo para esse trilho errado, né, e a gente precisa trazer isso para cá. Então, a gente entende na Green Mining que tem que ser trabalhado lá na estação, onde a gente toma a decisão, em que lixeira que eu vou colocar, né? Eu sei separar? Como que eu separo? Daí, a conscientização, a informação, e aí quanto mais a gente tiver formas de conscientizar, de instruir as pessoas, por isso cursos, estudos, MBA são super importantes nesse trabalho de trazer a informação correta para as pessoas, mas também a conscientização de trazê-las para o jogo, né? De tornar elas responsáveis para fazer a separação correta e a gente conseguir lá na raiz, né, fazer uma boa segregação
porque material segregado valoriza bem. E aí a Green Mining ela vem com essa visão, mas começa tudo no respeito às pessoas envolvidas no processo, né? E eu acho que isso é fundamental. A partir do momento que a gente olhar para as pessoas que estão lá fazendo esse trabalho no dia a dia, coletando, tirando, suando, né, a camisa para aumentar esse valor, para conseguir trazer mais volumes, a gente vai conseguir trazer muito mais materiais do que a gente está trazendo hoje. Então, na minha opinião, se a gente trabalhar o S até antes do G, né, o E vai vir junto e, graças a Deus, com uma boa governança, a gente vai conseguir ter números maiores e, quiçá, um dia a gente está aqui para falar que a gente chegou em 2 dígitos, né, de reciclagem no Brasil. Legal, obrigada. Você falou disso e nesse ESG Summit a gente também vai ter um painel com a Associação Nacional dos Catadores, que é também uma parte fundamental desse processo. E daí quero passar para o Marcos, pegando uma carona na pergunta que eu fiz para o Rodrigo, aproveita também, dá sua opinião sobre essa questão da logística reversa e fala também para a gente como funciona o Eu Reciclo. Legal. Nossa, Rodrigo, foi muito bom o que você falou. Achei bem bacana, que nem o Rodrigo falou, né? Os números são muito grandes, né? Então, assim, 80 milhões de toneladas que a gente gera é uma quantidade muito absurda e no mundo esse número ainda é maior. Quando a gente fala de resíduo, a gente pensa, a geração de resíduo ela acontece em escala. Então a gente entende que o processo de reciclagem ele também precisa acontecer em escala para contrapor isso, senão o impacto negativo ele sempre vai crescer de forma exponencial e a gente não vai conseguir compensar isso. Então quando a gente olhou para criar o Reciclo, a gente pensou assim, falou, cara, como que a gente consegue aumentar as taxas de reciclagem nesse país de forma estrutural, né? Então a gente se baseou muito em cases, quais os lugares do mundo que deram certo. Então, por exemplo, tem caso, tipo, na Espanha, saiu de 5% para quase 80% em 20 anos. Por que esses caras fizeram e a gente não consegue? Então a gente entende que da mesma forma, por exemplo, que você compra um celular, um laptop, ou um carro, algum bem de consumo, as empresas que fazem aquele bem, elas são economicamente viáveis. E a cadeia de reciclagem, ela tem que ser economicamente viável. Se ela for economicamente viável, vai facilitar ter investimentos, você consegue gerar investimentos em nível de escala, e você consegue gerar uma capacidade de reciclagem muito maior. Então foi assim como a gente viu alguns modelos, principalmente na Europa, a gente quis trazer isso para o Brasil. E aí um pouquinho como que a gente funciona, né? Basicamente, a Eu Reciclo a gente trabalha com o conceito da compensação ambiental. Então a gente garante que a mesma quantidade de resíduo que uma empresa coloca no meio ambiente vai ser reciclada por alguém. Então se uma empresa colocou 1.000 toneladas de papel, a gente vai garantir que 1.000 toneladas de papel vai ser reciclado. Conceito análogo ao crédito de carbono, mas para reciclagem. Só que acontece, que nem o Rodrigo falou, as taxas de reciclagem no Brasil são muito baixas. Então como que eu consigo aumentar isso de forma estrutural? Quando a gente começou muito em São Paulo, então a gente às vezes ia visitar a cooperativa parceira, os caras recebiam de coleta seletiva, por exemplo, vidro e mandava para aterro, porque a conta não fechava. Se eu te der R$200 a mais por tonelada, alguma coisa assim, um valor a mais, você conseguiria aumentar isso? Conseguiria aumentar. Pô, eu vou mandar dar uma destinação final. E no estado de São Paulo, você já tem uma taxa, uma industrialização muito alta, taxa de reciclagem, você tem indústria de reciclagem do vidro, de papel, de plástico, muito concentrada aqui. Mas hoje, a gente tem 7.000 empresas. E a maioria dessas empresas, elas vendem no Brasil inteiro. Então, eu preciso estruturar a cadeia do vidro, do papel, do metal, do plástico, em todos esses estados. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uma vez bateu uma empresa lá e falou, eles tinham um volume muito grande de plástico e de vidro no Amazonas. Ninguém reciclava vidro no Amazonas. Todo vidro que chegava lá ia para um aterro. Então, a gente teve que desenvolver uma cadeia. Como que a gente lá pegou várias cooperativas, operador, fez um fluxo logístico, mandou aqui para São Paulo. Opa, peraí, eu estou reciclando, mas estou aumentando minha pegada de carbono. Então vamos tentar dar uma destinação correta. Olhamos um estudo de um PhD lá da Nova Zelândia, conversamos, achamos 3 soluções para usar o vidro localmente. Plástico, mesma coisa. Então a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Mato Grosso do Sul, tipo, sei lá, a gente chegou numa cidade do interior, sei lá, bonito. Vamos financiar com o dinheiro dos créditos que as empresas pagam para a gente pegar, vamos colocar aqui umas motonetas, monta um circo para fazer isso, você consegue trazer esses volumes. Então, assim, para eu ter o crédito, para eu ter a minha receita, para as empresas terem o crédito e responder legalmente, a gente precisa ir lá garantir que de fato teve a reciclagem. Estado como São Paulo tem uma parte que ela já existe, outra parte você tem que desenvolver. Agora tem estado, vocês conhecem, eu sou do Mato Grosso. Mato Grosso, você sabe, você também morou lá, não tem muita coisa
Você tem que ir lá estruturar. Vários estados você precisa estruturar muita coisa. Então é assim que a gente trabalha. Então, como a gente faz compensação por material por estado, a gente precisa fazer isso em todos os lugares. E aí a gente também está indo para a compensação de materiais específicos. O PP, o Tetra Pak, e assim sucessivamente. Que a gente entende que mesmo quando você pensa num plástico, cada tipo de plástico, um PET, ele tem uma reciclabilidade diferente de um polipropileno ou de um polietileno de baixa densidade. Então ele tem que ter um incentivo financeiro para a conta fechar. Legal, legal. Obrigada, Marcos. E, Rodrigo, o Marcos, ele falou dessa dificuldade, vocês dois falaram da questão que hoje a gente ainda recicla um dígito, né, dos resíduos que a gente gera. E deve ser a segunda ou terceira vez que você vem aqui no nosso ESG Summit. É assim, é um potencial gigante, a gente sempre fala sobre isso, mas como que você está vendo as empresas evoluindo nessa questão e também a sociedade mais engajada com isso? Uma evolução acontece, mas a passos de tartaruga, né? Infelizmente, a gente não vê isso, o retrato nos números. Os números mostram exatamente isso. Olha, tudo que foi feito até agora ainda não mexeu o ponteiro, né? Então, essa certeza a gente já tem pelos dados. E a gente fala que é muito importante a gente colocar mais execução e olhar para a adicionalidade, né? A gente só vai aumentar se tiver a adicionalidade, né? E a adicionalidade é o quê? É físico. Logística é físico, né? A gente tem que trazer mais material. A gente tem que buscar mais material. A gente tem que ter pontos de entrega voluntária mais disponíveis para a população. Ou até uma coleta seletiva. E aí que vem o grande cuidado nesse passo a passo que a sociedade veio fazendo. Por quê? O custo para executar a logística reversa é caríssimo, né? Você colocar um produto num ponto de venda é um gasto logístico. Para você pegar todas as embalagens daquele pulverizadas na casa das pessoas e trazer de volta, é um custo muito mais alto do que você colocar o produto. E se as empresas não tiverem a consciência de que isso vai ter que fazer parte, né? A gente falava muito de externalidades lá fora, mas isso é uma externalidade, é uma internalidade já, porque é uma obrigação por lei, né? Essa obrigação, ela vinha com 22% até o ano passado. Agora já é 30%, vai chegar a 50% a obrigação de executar. Quando a gente não está reciclando nada, essa conta não fecha. E aí, se a gente não tiver os órgãos fiscalizadores olhando com um olhar um pouco mais crítico, com uma fiscalização melhor e realmente cobrando, né, para que esse número aconteça, a gente não vai avançar. As leis são boas, né? Vontade tem. Vontade das empresas tem também, mas quando você tem uma dificuldade de colocar e internalizar isso no seu custo, porque você vai ficar mais caro que o seu concorrente, e aí? Né? Sim. Então, coisas como, por exemplo, em abril foi feita uma prorrogação de entrega de alguns documentos, por exemplo, o certificado de destinação final. Isso só protela, na verdade, que as empresas executem, façam, né? E esses são cuidados importantes. Se a gente não tiver essas cobranças acontecendo, podem acontecer muitas coisas que não são a logística reversa, né? Eu gosto sempre de lembrar que a logística reversa, ela precisa ter rastreabilidade, porque tem duas questões que fogem da logística reversa, mas ainda continuam sendo reciclagem. Logística reversa, ela é só pós-consumo, não tem pós-indústria, né? Você não pode ter pós-indústria lá, né? Se você não tem rastreabilidade, se você, eu falo, quando coloca a mão no lixo, você sabe de onde veio aquele resíduo, né? E você que opera sabe o material de onde veio, quem te entregou e para onde vai. Da mesma forma, quando você tem numa coleta seletiva investimento público para fazer aquela coleta e você não tem o ressarcimento, ela não é independente do poder público. Então, essas duas características são características que estão na lei, né? Artigo 33 da 12.305, né? E tem que ser respeitado. Então, quando você tem uma lei que respeita que você não tem o pós-indústria e que você não tem dinheiro público, aí sim você tem a logística reversa. Mas a gente precisa avançar muito nas fiscalizações, nas análises, porque senão a gente começa a aumentar um volume de materiais pós-indústria sendo declarados como pós-consumo. Sim. Né? E hoje, pasme, as indústrias, né, já perceberam que isso tem valor e reciclam, eles chamam de byproducts, ou subprodutos, 98% dos seus rejeitos, dos seus resíduos, no caso, 93% dos seus resíduos. Só que as gerenciadoras transformam isso em pós-consumo, né, em notas enviadas para reciclagem, e aí você tem um grande número hoje, né, considerado muitos atacadistas e outros gerenciadores de resíduos, vendendo crédito que são pós-indústria.
Então você tem que ter um cuidado muito grande na rastreabilidade. Concordo. Por isso que a gente gosta de ter a origem georreferenciada, ponto a ponto, ou nos estação preço de fábrica, a gente tem o CPF de cada um que nos entrega e o Pix da conta que mostra que a gente pagou aquela pessoa, né? Legal. Então, assim, é pequeno, é crucial, mas 1 quilo é 1 quilo, de verdade. Isso aí. Legal. Não, e daí eu quero aproveitar o gancho também dessa resposta do Rodrigo para você contar para a gente do plano do governo de resíduos sólidos, que é assim, assim, falar as linhas gerais, quem Tá. está aqui assistindo e como que isso pode evoluir para de fato fazer essa agenda andar mais rápido. Tá bom. Em 2017, 18, eu conheci uma pessoa que é da Grüne Punkt, que é o Green Dot da Alemanha, né? Que os caras começaram, essa pessoa começou a trabalhar com logística reversa em 1991. Então, a gente no Brasil, foi até antes da Eco 92, né? Então a turma começou a falar como que a gente aumenta a reciclagem lá, né? E a Alemanha hoje é um país referência quando a gente pensa nesse assunto. Essa pessoa já ela cuida da Europa inteira, né? E aí ela falou um dia para mim, falou, Marcos, vocês só vão ter evolução da taxa de reciclagem, não é só, tem que ter a consciência do consumidor, tem que ter as empresas engajadas, tem que ter tudo, mas assim, se você não tiver uma legislação que dá o caminho correto para onde que você tem que ir, o negócio não vai funcionar. Então a legislação é muito importante porque ela fala, olha, aqui essa é a rodovia, essas são as regras do jogo, dentro das regras do jogo vocês podem trabalhar. Quando ela falou isso para mim fez muito sentido, né? Então assim, que nem o Rodrigo falou, começou da PNRS e o que aconteceu de 2018 para cá? Vários estados começaram a fazer uma cobrança, em alguns estados de uma forma parecida, outros um pouco diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo, em 2018 a CETESB soltou uma DD, que era a DD 076 na época, hoje ela passou por 2 evoluções, que ela associava a licença de operação, a licença ambiental, com a obtenção de logística reversa. Então, por exemplo, se uma empresa ela não fizesse a logística reversa, a reciclagem das suas embalagens, ela não ia conseguir a fábrica dela ia ter que parar de funcionar. E aí você tem um problema que você sai de um problema de ser só uma multa, uma discussão, você começa a ir numa questão operacional, né? Então é uma coisa mais forte, vamos dizer assim. Então, isso gerou, aqui no estado de São Paulo, a partir de 2018, muitas empresas começaram a sair do mercado voluntário para um mercado regulado. E aí as empresas começaram a vir com mais frequência. Foi isso que aconteceu com o nosso negócio. A gente, em 2016, a gente era praticamente voluntário. As marcas que vinham com a gente eram marcas que nasceram com uma realidade diferente. Falou, cara, independentemente de lei, eu quero fazer isso. Eu quero 22%, eu quero fazer 100%. Porque eu já nasci com uma outra, que o meu consumidor tem outra demanda. E aí aconteceu dessa evolução da legislação sair, tipo, em Mato Grosso do Sul, e isso foi saindo em vários estados. Hoje a gente tem 16 estados que tem uma legislação relacionada à logística reversa, que é um pouco o que o Rodrigo falou. Tendo a legislação, você tem a regra. E aí as pessoas, as empresas, cada stakeholder da cadeia precisa fazer a sua parte de acordo com a legislação. E aí você fazendo essa parte, o negócio avança. E aí, que nem ele falou, aí tem estados que faz mais fiscalização ou não. Por exemplo, aqui em São Paulo, a CETESB é bem exigente, porque se não tem a logística reversa, não tem a licença de operação para a fábrica. E eu já vi casos disso acontecer, né, de diretor industrial ligar e falar, cara, me ajuda com isso que eu tô com um problema, né? Então, tá acontecendo e você vê o interesse das empresas vindo atrás, né? E aí a mesma coisa também, né? Em 2022 saiu um decreto, né, sobre logística reversa, que ele foi, vamos dizer assim, adaptado, mudado, ajustado com o ano passado, e ele segue uma lei de reciclagem assim que dá um direcionamento pro Brasil. E aí também fala do Planário, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que ele fala também dessa evolução. Começamos em 22 e em 20 anos a gente chega em 50%. Então a gente tem essa evolução. E é legal ver isso, porque quando eu falei com essa minha amiga, a Úrsula, da Alemanha, ela fala assim, hoje na Europa, acho que a meta é 65%, eu não lembro exatamente. Ela começou com 15% e ela foi evoluindo. Porque não dá para você chegar e falar, vou cobrar 50% se a taxa de reciclagem é 3, 5%. Você tem que fazer uma evolução de forma escalonada, né? E aí essa regra é muito legal, que nem o Rodrigo falou. Essa questão do pós-consumo é muito importante. Porque tem uma diferença do pós-consumo e do pós-industrial. O pós-industrial está dentro do seu controle, de uma fábrica. O meu resíduo que sai da fábrica, eu consigo pegar aquilo e dar a destinação.
Agora, o que eu perco o controle, que vai para o supermercado, para casa do consumidor, eu não consigo fazer isso. Então, isso tem que ser muito bem separado. Então, quando a gente começou, aí eu reciclo, a gente teve uma sorte que a gente foi da primeira turma do Google aqui, o Google Campus, a gente ficou incubado lá, depois a gente fez um trabalho em São Francisco com eles, então eles ajudaram muito com a gente nesse negócio de gestão de dados. Então a gente aprendeu muito nessa época, todo mundo falava lá 8 anos atrás, dados. A gente falou, cara, como que a gente consegue usar sequenciamentos, checks sequenciais que eles falam, para você melhorar seus controles. Então assim, hoje a maioria do time do Eu Reciclo é o time de campo, que está lá desenvolvendo essas rotas, juntando, auditando essas cooperativas, esses operadores, para garantir que o que entra é pós-consumo, para a gente garantir que o nosso crédito é de pós-consumo. E aí o que a gente fez? A gente falou, cara, legal, vamos trazer uma Big Four para fazer uma auditoria desse sistema para garantir que o que entra, o que sai, está dentro dessa lógica do pós-consumo e seguindo seguindo essa lógica do aumento da adicionalidade. Isso que o Rodrigo falou, que eu acho que é muito legal. Quando a gente começou, era lugar de coleta seletiva, que chegava na cooperativa, muitos materiais não eram reciclados. Você desenha, você vai ter essa remuneração aqui, você consegue aumentar isso. Em média, um operador lá, a gente fez um estudo que faz sentido. A gente pegou cooperativos, operadores, não os caras que começaram, que a gente estruturou do zero, e a gente chegou a uma adicionalidade de 65% depois que o cara trabalha com a gente 1 ano. Então, depois que ele está com a gente 1 ano, a gente aumenta a adicionalidade dele, em média, em 65%. Então, se ele reciclava 100 toneladas de papel, plástico, vidro, metal pós-consumo, agora ele vai reciclar 165. Então, Legal. que é um número que para a gente dá muito orgulho, que é essa nossa razão de existir. Gerar essa adicionalidade e fazer aumento das taxas de reciclagem. Legal. E daí, acho que quando eu penso no nome Green Mining sempre dá a impressão de algo que tem valor, né? Eu acho que talvez também a grande dificuldade, igual o Marcos comentou, assim, se eu der R$100 a mais por tonelada para o resíduo de vidro, né? Faz sentido? Como fazer esse resíduo gerar valor, Rodrigo? Entregando o valor real dele, né? Tá. Com certeza, eu acho que essa é a grande solução. R$100 a tonelada, a gente está falando, na verdade, de 1 centavo, né? Então, assim, o quilo é baixíssimo, né? Pegar uma tonelada, colocar nas costas, né? E ganhar R$100. O ponto é que o material tem valor, independente do crédito. O crédito ele tem que ser um adicional, né? Mas o material tem valor. Se a gente consegue entregar o valor real do material, né? E esse valor real chegar na mão das pessoas, aquela mesma pessoa que pegou 1, 2 toneladas, ela consegue ganhar acima de um salário mínimo. E é o que a gente conseguiu fazer na estação preço de fábrica, entregar o valor real. E aí, a parte de obrigação de fazer, né, que é o que a lei traz, a obrigação das fábricas fazerem, nada mais é do que colocar a logística reversa para funcionar, operar uma logística reversa, né, para você ter caminhões levando esse material, para você ter esse material sendo aferido corretamente, para você ter todos os lugares remunerando esse valor de material corretamente para quem está lá suando todos os dias, né? Então, essa preocupação, por que eu falo da preocupação das pessoas, que se a gente leva um valor real de material na mão delas, né, e você traz quem tem que fazer, fabricantes, importadores, comerciantes, distribuidores, para executar a logística reversa, afinal a lei fala isso, né? Façam logística reversa. Então, esse custo de executar, de operar uma logística reversa, ele é alto, mas ele é real, né? E precisa ser pago, né? Então, quando você tem essa operação paga e leva um valor bacana para as pessoas, você consegue ter um vidro a 67 centavos, a gente está falando de R$670 a tonelada, né? Então, assim, é muito diferente quando você traz os valores das usinas, das fábricas, que lá está o valor real do material. Então, é aí que a gente acredita. Por isso que a mineração, né, quando a gente fala da mineração, ao invés da gente minerar na jazida de petróleo, na jazida de areia, na jazida de ferro, vão minerar nos meios urbanos, né? O conceito é urban mining, né? E aí é que a gente trouxe o green mining. Então, esse conceito de mineração urbana, né? Ou seja, grandes centros, onde você tem muita concentração de consumo, né? Faz sentido porque a logística vai ser melhor. O que é a eficiência logística? Muito material congregado, concentrado, para ser levado direto para as usinas. Então, se eu consigo fazer isso da forma mais eficiente possível, né? Eu beneficio as pessoas envolvidas,
os catadores, tanto que a gente está lançando um projeto com o Cataqui agora, Uhum. para o Cataqui anunciar todos os lugares onde tem um valor real do material nos seus aplicativos, para as pessoas chamarem mais o Cataqui, inclusive, para Que fazer legal. esse processo, é bem Legal. bacana, e poderem levar nas estações. Porque nas estações a gente está remunerando muito bem as pessoas. E as pessoas saem lá, poxa, imagina, 35% da população recebe um salário mínimo da PEA, né? População Uhum. Economicamente Ativa. Os catadores atendidos pela estação recebem acima de 1/3 da população brasileira. A gente está mudando a vida desses caras. Legal. E o cara está saindo da carroça e conseguindo comprar um carrinho para começar a multiplicar o volume dele. Uhum. Então acaba sendo um ciclo virtuoso quando você leva valor real na mão das pessoas. E daí é um ciclo virtuoso que daí você passa do reciclável para, de fato, reciclado, né, Marcos? Exatamente. Não, mas isso que o Rodrigo falou, acho que é muito legal, né? Porque, no fundo, acho que o E e o S, eles andam muito juntos, né? Sim. No fundo, a gente é ser humano. A gente, por mais que a gente está num CNPJ, a gente é um CPF. Sim. E a gente mora num país que tem muitas desigualdades, uma questão social muito desafiadora. Então, quando a gente vê essas evoluções da vida das pessoas, isso é muito legal. Então, assim, a gente recebe, de novo, a gente tem hoje quase 600 operadores que recebem valor dos créditos cooperativos, operadores no Brasil inteiro. Então, todo dia a gente recebe um depoimento, uma coisa que aconteceu. Então, isso é aquela coisa que a gente fala, aquece o coração, né? Então, a gente tem um programa, né? Você falou com o catador, a gente fez um programa, porque a gente sempre tinha tinha uma dificuldade de você conseguir fazer uma coisa com o catador em si, não a cooperativa. Então a gente fez um trabalho com um parceiro, né, que é o Rede Transforma, que a gente conseguiu, hoje o catador ele pega o resíduo, às vezes vende para o intermediador, né? Então, pô, peraí, vamos levar para um galpão e a gente vai vender todo esse volume que você traz aqui para junto com o volume da cooperativa, ou seja, que é um valor maior, e o crédito ele recebeu um cartão, que ele recebe a grana do crédito, tudo isso num cartão, ele se bancarizou, né? Um cara que geralmente que nem o Rodrigo falou, muitas vezes tem muitas dificuldades, né? Tipo, o cara meio esquecido, né? E de repente Você traz até para a economia formal. Você traz ele para a economia formal. Então isso é muito legal. Aí, semana passada a gente foi lá mostrar os números, que fez 1 ano esse projeto, que a gente bateu o número de catador que participou. Eles tiveram um aumento de renda de 200%. Né? Então, se o cara ganhava R$500, ele vai ganhar R$1.500. Então, assim, é muito legal isso aquece o nosso coração, porque é isso, no fundo, a gente quer gerar um impacto ambiental, a gente tem que ser economicamente viável, a cadeia da reciclagem, mas pô, o que a gente quer também é transformar a vida das pessoas. Isso é muito, muito importante e é um combustível para a gente como ser humano. Mesmo que você tem que ir trazendo essas pessoas aos poucos e dando uma condição melhor para elas, senão também a outra parte não vai parar de pé no longo prazo, né? E o Rodrigo falou um pouco no negócio pegando do vidro, e a conta é essa. Por exemplo, se você aqui em São Paulo que você tem fábrica de vidro, depende da região, você precisa de um incentivo menor, mas para você trazer o vidro do Amazonas, você dá a destinação correta, o valor do crédito é muito mais alto. E aí, mas o valor é muito mais alto do que São Paulo para uma empresa. O que vai fazer a empresa pagar? Ela entender esse fluxo e outra. Tem talvez uma legislação que fala, olha, você precisa fazer com o que você colocou aqui no Manaus, no Amazonas, ser reciclado aqui. E aí você consegue equilibrar essa conta, né? E aí você me perguntou também a questão do que é reciclável e o que é reciclado, né? É muito legal isso, porque a gente quer gerar impacto nas pessoas, na sociedade, né? Eu lembro, teve uma empresa que é a nossa parceira, e eles viraram e falaram, e a gente fez o levantamento de massa deles, né? A gente vai lá, a gente tem um time de engenheiro ambiental que ajuda a fazer o levantamento, quantas embalagens você tem, e eles perceberam que eles geravam muita embalagem, tinha muito plástico, muito papel excedente, era uma empresa de calçado, então era, né, você às vezes vai lá e compra o sapato, aquela caixa cheia de coisa, você deixa a caixa lá na loja e pega com um saquinho e leva, né, e tipo, era uma coisa muito assustadora, né, e a gente fez um trabalho e falou, cara, dá para vocês reduzirem esse negócio, eles fizeram uma redução de gramatura de embalagem, redução da quantidade, redução de um monte de coisa, no fundo, eles reduziram a quantidade de embalagem, não lembro o número, acho que foi 38%, alguma coisa assim. Isso foi um período de 2 anos, né? Um número bem alto, não lembro assim. E eles conseguiram, só com essa redução, eles
pagaram você reduz, né? A Aham. quantidade que você gasta, você paga o crédito Sim. e fala, pô, foi bom para todo mundo. Ela falou, nossa, eu não preciso ter tanta embalagem. E aí eles fizeram uma pesquisa com os consumidores dele, que o principal questionamento era a quantidade de embalagem que estava gerando. Então foi uma coisa muito positiva para todo mundo. Então, assim, o que a gente entende? A gente tem uma operação lá no Chile também. Lá no Chile, as empresas, elas questionam muito esse negócio de design de embalagem. Porque antes, se você não colocar sustentabilidade, eu vou desenvolver uma embalagem que ela precisa ir pro mercado e durar o máximo de tempo possível. Só que às vezes uma embalagem assim, ela tem 7 camadas, não sei, é difícil de reciclar, e você acaba inviabilizando a reciclagem dela, né? Então hoje tem uma consciência muito maior das empresas, por exemplo, lá no Chile a gente percebeu isso. Então tem muita empresa que procura a gente, cara, me ajuda aqui, vamos sentar, como que eu consigo desenhar? Então a gente tem uma rede de parceiros lá que fazem design de embalagem, que faz esse tipo de Legal. coisa, para virar e falar assim, cara, se eu penso um pouco, talvez eu não vou ter a mesma eficiência de duração, mas eu vou ter uma embalagem de um material só, um material que tem uma reciclabilidade melhor, isso vai facilitar muito esse processo, né? Legal. Então essa é um pouco como que a gente entende. E aí você sai um pouco só da questão do crédito, da reciclagem, e você começa a ampliar um pouco o seu escopo, que você pode fazer isso. Essa empresa de calçado, eles são do Sul, a gente fez um evento lá com eles, que eles chamaram lá, sei lá, 600 fornecedores dele, desde o cortume, o cara que costura o sapato, e a gente fez um evento de sustentabilidade. Falou, gente, vocês precisam mudar, que a gente vai mudar, e a gente vai pegar de fornecedores que têm essa mentalidade melhor. Então, assim, eu falei, nossa, que legal. E aí você entra na questão da escala. Não é que eu estou mexendo só na empresa, eu estou tentando influenciar a cadeia de fornecedor daquela empresa. Legal. Né? Então eu falei, nossa, que interessante. Assim. Então é uma coisa que nem eu te falei, aquece o coração, que é bem bacana. E pensando sempre na escala. Se resíduo é gerado em escala, como que eu consigo ter essa escala para offsetar essa pegada? Legal. E daí a minha última pergunta para os dois, até pegando também, mais uma vez, como exemplo que você falou sobre essa questão do design da embalagem, a gente ficou falando aqui de tratamento de resíduos, né? Mas talvez o problema seja gerar menos resíduos, né? E hoje a gente vê cada vez mais as empresas se desafiando nisso, né? Então, vai ser o refil, vai ser o refrigerante que eu vou com a minha garrafa no supermercado para encher. Como que vocês veem essa questão do fim da embalagem, né? Se a gente pode pensar nisso, assim, como que as empresas estão evoluindo nessa questão? Assim, ainda vai ter tanto resíduo que assim, vocês vão ter trabalho para um século, né? Mas talvez o próximo passo seja gerar menos, né? Sem dúvida. Eu acho que é o fim da embalagem de uso único. Né? Exatamente, de uso único, esse verdade. é o ponto. A gente é super a favor do retornável e do reuso. Reuso. Né? Até porque, e o refil ele vem perto do reuso, só que tem que tomar cuidado que o refil no Brasil foi tornado, na verdade, uma embalagem menor. Exato, uma embalagem de plástico misto. Que você só coloca o seu shampoo dentro e joga o plástico fora. Né? E muitas vezes você já jogou a embalagem e vai usar a embalagem de refil como embalagem primária. Né? Mas, enfim, então o reutilizável e retornável, né? A gente olhar para as épocas antigas do leite, época antes da garrafa de vidro. Que eu né? lembro, tinha um engradado em casa, colocava a garrafa de vidro e levava no supermercado. No interior ainda tem muito ainda disso, né? Os grandes centros que se distanciaram Eu um pouco cresci assim. dessa realidade. A gente acredita tanto que dentro da Green Mining a gente tem um embrião chamado Avoid. Né? Esse Avoid, a ideia é exatamente a gente fazer o refil no ponto de venda. Né? Então você nem precisa retornar com a embalagem para as indústrias, mas fazer o consumidor ter a sua própria garrafa de uso contínuo, sempre, né? Ir lá, refilar e levar embora. Né? Você elimina 100% das embalagens de uso único e elimina outra coisa, porque mesmo na retornável, né? Imagina só, um caminhão cheio de garrafa de vidro, né? De refrigerante, ele está transportando 90% de água, né? Detergente, produtos de líquidos. Se a gente consegue eliminar esse transporte de água de uma produção em Guarulhos, que vai entregar lá em Brasília, né, e usa água local, você descentraliza o uso de água, até porque tem um problema de crise hídrica quando você usa tudo do rio. Então, essa visão de reuso, pra gente, ela é fundamental e é o futuro. E eu te falo, a gente já vem conversando com várias indústrias, né, que falam assim, esse é o futuro, para ir para isso. A mudança comportamental é muito grande e a tecnologia para fazer isso. Então, o que eu falo assim, a tecnologia a gente já tem,
né? Esse é o futuro. E a gente brincava que a Void vai matar green mining, né? Mas nunca vai matar porque, mesmo a embalagem de reuso, ela tem uma vida útil, Sim. né? Vai ser menos tempo, 15 vezes, 25 vezes, 50 vezes, dependendo do tipo de material, mas ela vai ter um momento que você vai falar, consumidor, devolve ela, eu vou te dar uma nova, que essa daqui eu vou reciclar, né? E garantir que isso aqui vai ser reciclado, todo rastreado, bonitinho, e o restante você faz, só que você faz em ciclos fechados. Você vai falar com ele, você vai conversar com o consumidor no ponto de venda. E no ponto de venda você fala assim, deixa aqui, que eu vou reciclar, né? Quando você trouxer uma que já ciclou 15 vezes, e eu te entrego uma nova naquele ponto, e ele vai retornando ali. Então você não tem mais descarte, você zera descarte, então avoid, de evitar, exatamente evitar descarte, evitar embalagem de uso único, evitar muita emissão de CO2. Com certeza eu acho que esse é o caminho. E complementando só, uma coisa que é muito boa, mas tem que tomar muito cuidado também, é a questão do biodegradável, né? Porque, da mesma forma, com a complexidade de você ter essa rastreabilidade na logística reversa, no biodegradável, você teve um volume muito grande de informações complexas, né, vamos dizer assim, dos oxibios, né, que colocam um aditivo, na verdade, para ele se degradar. Mais rápido, né? né? Só se degrada, só que vira microplástico principalmente, né? E a maior parte foi para isso, né? Eu falo assim, o atalho é muito fácil, né? Sim. Quando é barato, é fácil para eu falar que eu sou ambientalmente correto, muita gente vai para esse caminho. Por isso que a gente gosta de falar sobre compostável, que aí você Legal. garante que ele vai se Exato. biodegradar corretamente um compostável de forma caseira e não compostável industrial que você tem que levar para Califórnia para conseguir fazer, né? Mas a pegada qual que é? E outra coisa é que, de certa forma, o biodegradável ele ainda está um pouco nessa economia linear, né? Porque você vai ter que produzir mais, Sim. produzir mais. E Nem se for deixar feito lá. de alga, né? Você vai ter que um monte de áreas de rios ou oceanos para ter as algas. Ou você vai ter que fazer de plantação. Você vai ter que ter milhares de toneladas de cana e tudo mais para você produzir, né, de milho ou cana, para você produzir plásticos, né? Usando Biodegradáveis. terras que seriam biodegradáveis, mas não vão para a terra, Sim. entendeu? Então, assim, ele ainda é uma economia linear, ele não volta a ser um milho, vamos dizer Ótimo assim. ponto. Então, eu gosto muito da gente falar assim, ciclos fechados, economia circular como um todo, mas, com certeza, reutilizar, retornar antes de reciclar. Reciclar deveria ser a última opção, né? Porque, para a gente não ter rejeitos, vamos dizer assim. Legal, muito bom ponto. Exatamente. O primeiro é o repensar ainda, né? Tipo, que você sai dessa... Não, achei muito bom o exemplo que você deu, Rodrigo, muito legal. Tem uma empresa que é cliente nosso, que ele faz sabonete, shampoo, desodorante, tudo em barra, né? E o produto, toda a embalagem de papel, né? Então, uma embalagem bem pequenininho, um produto bem pequenininho. E eu comprei, né? E fiz um teste, que a gente está acostumado, durante toda a nossa vida, a gente usou shampoo líquido, né? E assim, é muito bom o produto, e eu acho que faz sentido. Tem uma questão muito de mudança de mindset das pessoas, né? E que nem você falou antes, eu esperava na minha casa, passava o cara com leite, eu levava lá, ele tirava e fazia isso. Óbvio, talvez assim, o mundo mudou, a gente vive num mundo muito rápido, muito dinâmico, de produtividade. A gente precisa ter algumas coisas, mas assim, como que a gente consegue ter essas mudanças estruturais nas produções, no design e ao mesmo tempo na vida das pessoas? Que a vida das pessoas, no fundo, é a demanda que decide o que ela quer comprar. Se tem uma embalagem que ela não é reciclável lá, que ela está acontecendo, é porque tem alguém que está comprando aquele negócio. Então, se o consumidor também tem esse nível de consciência maior, a gente consegue fazer esse ajuste. E aí isso foi uma coisa até que quando a gente criou o selo Eu Reciclo, a gente se inspirou também lá no mercado europeu, porque era uma forma de você se comunicar com o consumidor. Então a gente entende muito que você precisa trazer esse ator para a jogada. Que nem o Rodrigo falou, cara, esse cara precisa fazer a destinação correta, pensar. E para mim, eu sou bem otimista com o mundo. A gente precisa ser otimista, senão a gente vai ter um problema maior de humanidade, né? Então eu sou muito otimista e eu acho que assim, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes, né? Eu lembro quando eu fui trabalhar com reciclagem, encontrei alguns amigos meus e falaram, nossa, Marcos, você tá meio louco, cara, o que aconteceu? Não sei o quê. E eu lembro que na pandemia, um amigo meu virou e falou, nossa, cara, agora eu entendi por que você está fazendo isso, acho que faz todo sentido. Agora que eu vi a quantidade de resíduo que eu gero, isso é um problema global. Então, se a gente consegue passar as mensagens para o consumidor, óbvio, você passa uma mensagem, você vai levar tempo para fazer isso. É uma construção
linear, só que cada caixinha que você vai colocando todo dia, você coloca uma caixinha, um ano são 365 caixinhas. Então é assim que a gente entende. A jornada é super longa, ela não é fácil, ela é bem desafiadora, mas ao mesmo tempo ela é muito gratificante. Então, assim, toda essa parte de educação, a gente usa o selo, faz toda a comunicação do selo, nas próprias embalagens, com QR Code, que o cara pode entrar, saber de onde que foi aquele resíduo, que a gente consegue rastrear, de qual cooperativa, de qual estado. Então a gente tem tudo isso aí. E a hora que o consumidor vê, pô, que legal, né? Eu acho que isso faz sentido. Então a gente tem que envolver a sociedade como um todo. São as empresas, são o consumidor, o governo, dando o direcionamento correto, os órgãos ambientais, fazendo os questionamentos corretos. Então todo mundo a gente consegue mudar de uma forma mais rápida, assim. Um pouco que eu entendo. Ótimo. Obrigada, Marcos. Obrigada, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema. E obrigada a todos que estavam com a gente acompanhando esse painel.